Olá, irmãos! Estamos aqui de volta para concluirmos o estudo e a meditação no livro de Tessalonicenses, segunda carta, no capítulo 2. Iremos dar sequência do versículo 10 ao versículo 17. Iremos esforçar aqui para concluir nesta parte 3. Trata-se de um assunto muito atual e que todos os verdadeiros adoradores humildes de coração, seguidor da palavra do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Yahweh, aleluia, estejam firmados, cientes de tudo o que está acontecendo, alerta, vigilante. Então é com todo esse zelo, respeito, temor por esta palavra que eu estou aqui em nome do nosso mestre Yahushua para compartilhar com vocês o entendimento que o Pai tem me dado em relação a essa passagem e em relação a tudo que está acontecendo. Retenham o que for bom, pesquisem, examinem, estudem, orem ao Pai, peça sabedoria divina, entendimento da sua palavra, discernimento espiritual, em nome do seu ungido Filho, nosso Salvador, Yahushua, para que ele, assim, através do Espírito Santo, do Espírito dele, do Espírito da verdade, da sabedoria, lhe esclareça toda a verdade. Amém? Assim seja. Então vamos lá. Verso 10. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, morrendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Então, muitos dos que a gente vê hoje perecendo, morrendo, né? Infelizmente, estão sofrendo essas consequências devido à sua dura cerviz, seu orgulho, sua ignorância por terem ignorado a verdade, ok? Então, é isso. Então no verso 11, é por este motivo que Yahweh, o Criador, lhes envia uma espécie de poder sedutor e a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Irmãos, pergunto para vocês, vamos pensar, vamos refletir, vamos botar a cabeça para funcionar. Vocês verdadeiramente acham correto um pai de família que passou a vida toda se esforçando, perdendo diversos momentos com a sua família para construir o seu negócio ou para estudar, enfim, e consequentemente conseguir uma boa, uma situação financeira estável, assim, que consiga pagar suas contas, colocar uma comida na mesa para sua família, enfim, para ter uma vida digna, um teto sobre sua cabeça, ter o que comer, beber, enfim. E de repente o sistema começa a fazer tudo isso aí, fechar a porta desse empreendedor que se esforçou para ter seu negócio, essas demissões forçadas, porque tudo isso porque as pessoas não querem se sujeitar a algo experimental, ou seja, a algo que o próprio sistema, a grande mídia, todos eles, ninguém se responsabiliza. Você está entendendo? Você vê aí que é claro a tirania.
você percebe claramente que trata-se de um golpe político para escravizar a humanidade, para controlar a humanidade. Está claro, está óbvio. Então as pessoas que não estão crendo nessa máxima, porque é uma máxima, está claro, está evidente, é contra a própria Constituição. E olha que eu nem estou falando de toda a injustiça deste sistema, eu estou falando da era presente, do que está acontecendo desde 2020. Nem estou falando do resto, que é injustiça em todas as áreas. Eu estou falando desse golpe final do sistema mundial da besta. Então, por castigo, está dizendo aqui no verso 11, e por este motivo que o Criador Yahweh, o Todo-Poderoso, lhes envia uma espécie de poder sedutor. Então você vê aí essas pessoas incautas, ignorantes, elas defendendo essa tirania, elas perseguindo aqueles que ainda pensam e rejeitam ser ratos de laboratório, ok? Então é uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Você vê que eles creem, eles não sabem nem do que eles estão falando, mas eles creem e sejam condenados todos os que não creram na verdade. Então, meu irmão, é como eu digo para os irmãos que a gente sempre conversa, isso é o juízo. Está acontecendo neste exato momento a separação do joio e do trigo. Ou seja, de quem segue e serve ao Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Yahweh, e os que seguem a este sistema mundial da besta, ao dinheiro, a Mamon, a Satanás. Está tendo essa separação. Entende? Então esses que rejeitaram a verdade, tamparam os olhos para a verdade, foi enviado uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade. Ponto. Mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça, porque você vê tudo isso acontecendo, irmãos perdendo seus empregos, sofrendo porque estão desesperados, não sabem como sustentar sua família, mas estão fiéis ao Criador, entendeu? A razão, a consciência, o bom senso. Estão vendo que isso aí não é coisa boa, isso aí não é verdade. Então eles estão sendo fiéis à consciência deles, à coroa, ao conhecimento que o Pai tem dado. Entende? Então, eles estão sofrendo as consequências, essas injustiças, perdendo seus empregos, perdendo seus negócios, muitos perderam suas moradias, foram morar na rua, muitos foram presos, muitos foram mortos injustamente, entende? E as injustiças continuam, eles obrigando agora crianças, primeiro foram os idosos, agora é todos, e agora começou a criançada também, que não tem nem ainda o poder de discernir o que é certo e o que é errado. Algumas, né? Porque as crianças com essa internet aí, como eu digo sempre, né? Com a informação na palma da mão, já tem muita criança já ciente de muita coisa, até demais. Mas enfim, a maioria ainda não tem o discernimento. E eles estão sendo obrigados. Tá entendendo? Então é muita injustiça. E aí me revolta pessoas ainda quererem viver em um mundo desse, rapaz. É inadmissível. É vergonhoso, é deprimente. Eu vou sentir por isso? Não, aqui ó. A justiça, o Pai é justo, a palavra é uma só. Vão todos pagar por sua dura serviço, por seu orgulho, por sua ignorância, por ignorarem a verdade, a sã doutrina. Vão pagar sim, já estão pagando. Por serem
idólatras, adúlteros, estarem traindo o Criador dos céus e da terra. Então já começou o juízo. Tá entendendo? Porque querem viver ainda neste mundo desgraçado, com tudo isso acontecendo, com essas injustiças inteiras, todas. Não abrem os olhos. Enquanto aí ficam, não, isso vai passar, não sei o que. Aí bota a focinheira, o símbolo de escravidão. Fica um monte de zumbi na rua. E quando eu vejo fazendo esporte com isso na cara? O nível de ignorância é tão grande que dói. Dói. Você acha que eu vou abrir minha boca? Eu vou perder o meu tempo para falar com as pessoas dessa? Não, olha aqui, ó. Foram condenados porque não creram na verdade. Tenho nada a declarar, sem mais. Cada um vai responder por suas obras. Todos. Então temos que ser responsáveis pelas consequências, ok? Das nossas decisões. Simples assim. Então, continuando aqui no verso 13. Todavia, irmãos amados do Messias, de Arusha, devemos sempre dar graças a Yahweh, agradecer ao Pai, por vós, os que estão fiéis, né? Pois Ele vos escolheu, irmãos e irmãs, desde o princípio, predestinação. O Pai nos conhece desde o ventre da nossa mãe, para a salvação, pela santificação, ou seja, pela separação. Você vê que desde o princípio o Pai sempre separou o povo dele, mandou Abraão sair da parentela, tirou o povo do antigo Egito, levou para o deserto, enfim, pela santificação feita pelo Espírito, a consciência justa do Pai, que Ele nos concede por graça e misericórdia. E pela fé na verdade, por a gente confiar nessa palavra, que é a verdade, que é Yahusha, o Cordeiro, o Filho do Pai, que é a própria palavra que se fez carne. Então, pela santificação, separação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho, das boas novas, da nova aliança, que vos anunciamos. Sabe? Ou seja, nós que fomos convocados, chamados, em que já houve toda essa transformação, que fomos regenerados pelo sangue do Messias, do Messias, nós não temos escolha. A gente simplesmente obedece o que o Espírito nos ordena e nos manda. Então, queima dentro de nós essa vontade, essa necessidade de pregar, de falar, de compartilhar com nossos irmãos da fé esse entendimento que o Pai tem nos dado. É como eu diz lá em Mateus 5, né? Nós somos a luz deste mundo. E a luz não coloca debaixo da mesa e da cama. Coloca no lugar mais alto para iluminar. Tanto é que esses que rejeitam a verdade, que estão nas trevas, estão em pecado, eles não suportam a luz. Porque a luz, quando a gente fala a verdade, a gente expõe as obras malignas, os pecados desses ímpios, incrédulos, adúlteros, idólatras. Por isso que os propagadores, os evangelistas, vamos dizer assim, aqueles que levam o evangelho, a palavra de Yahweh, são perseguidos, açoitados, humilhados, presos, mortos. Porque este mundo jaz no maligno, ou seja, está sob o controle do maligno, o pai da mentira, e nós somos seguidores da verdade. O que eles não entendem é que os ímpios, os seguidores da mentira, são perecíveis, serão condenados, não irão herdar o reino dos céus, a vida eterna, o paraíso, o reino do Pai justo, de amor, de paz, de alegria, de bênçãos, plenitude, abundância, aleluia. E nós vamos. É como Paulo disse: ó morte, cadê o teu aguilhão? A morte é lucro, é o nosso passaporte
para a nossa pátria. Aleluia. Então a gente não teme a sistema, a homem nenhum. Nós somos fiéis ao Criador. E por amor a esta palavra, nós somos entregues à morte todos os dias. Aleluia. Louvado seja o eterno, soberano todo-poderoso, Yahweh, em nome do seu ungido e amado Filho, nosso Messias, Mestre, bom pastor e Salvador, Yahushua. Assim seja para todos sempre. Amém. Amém. Então, dando sequência aqui. E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. Então, olha só que coisa linda, irmãos. Pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, separação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou, convocação, irmão. Vocês sabem o que é convocação, né? Senhor dos Exércitos, convocação, guerra. Não é para ficar na zona de conforto. Ah, eu conheço o Evangelho. Eu recebi a graça, eu estou salvo. Não! E os seus irmãos, a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Abra a sua boca, fale com o coração, onde quer que você esteja. O Espírito, ele nos guia e as oportunidades surgirão. Haverá os meios de você se comunicar para com as pessoas. Porque o Messias nos deu a ordem, o nosso Salvador. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Perceba que não há distinção. O Pai ele não julga segundo as aparências. É todas as criaturas. Entendeu, irmãos? E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Então a gente precisa anunciar essa graça que nós recebemos, esse perdão, esse amor maravilhoso, essa misericórdia e todas essas revelações e dádivas que o Pai tem nos dado, e anunciar para os nossos irmãos, para que a glória de nosso Salvador Yahushua HaMashiach seja também manifestada na vida deles. Aleluia. Porque o Pai, ele não quer condenar ninguém, irmãos. Ele quer que a sua criação amada se arrependa dos seus pecados. Então, verso 15. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai os ensinos, as tradições que vos foram ensinadas. A sã doutrina, o Evangelho, a palavra. Tanto de viva voz, áudio, vídeo, pregação, onde quer que seja, tanto de viva voz, quanto por meio de nossas cartas. Aleluia. Que hoje também, no atual momento, pode ser um documentário, uma postagem, um perfil, um canal, enfim, todos nós, cada um tem um dom de falar, de pregar na rua, de pregar no transporte público, de pregar no trabalho e dentro de casa, onde quer que seja. Outros já têm o dom de escrever cartas, livros, mensagens, entregar. Outros pelas redes sociais, se ainda tiver, né? Porque eu não suporto. Eu hoje só tenho o YouTube porque a gente filtra muito bem o que a gente quer assistir, o conteúdo que a gente quer consumir. E mesmo assim tá difícil de encontrar alguma coisa pura, honesta, verdadeira. E o Telegram, porque não tem censura ainda. E a gente também consegue filtrar o que a gente quer. Não tem aquela timeline que a gente fica vendo um monte de coisas abomináveis que o diabo fica lançando aí nessas redes para contaminar nossa alma. Porque os olhos e os ouvidos é a janela da alma. Então você tem que vigiar o que você vê e o que você ouve. Quem você assiste e quem você ouve. Então, sendo assim, irmãos, permanecei firmes no Evangelho, na palavra, na rocha, e conservai os ensinos que vos foram ensinados, tanto de viva voz quanto por meio de nossas
cartas, ok? Que o próprio Messias, Salvador Yahushua e Yahua, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que nos amou e nos deu eterna consolação. Aleluia. Você vê que a gente está falando aqui de um assunto tão sério, tão sério. E aí aqueles que ainda não têm essa revelação, fica com medo, fica preocupado, porque está ainda preso às coisas terrenas. Mas nós que somos seres espirituais, que entendemos, cremos e aceitamos essa palavra, esse ensino, nós estamos em paz. Entende aqui, ó, uma eterna consolação. Aleluia. O Pai honra aqueles que o honram, que o amam, que o buscam. Aleluia. E boa esperança pela graça. Então a gente acorda, estava conversando com o irmão ontem, e a gente acorda, o irmão João Paulo, do canal Quebrando a Raiz do Sistema, irmãozinho aí da fé, fervoroso, sempre com ensinos maravilhosos para nos edificar. Então a gente conversando ontem, e a gente falando, né, que a gente acorda todos os dias já ciente da nossa vida, o que devemos fazer, qual o nosso propósito, nosso desígnio. Então aqui, ó, é como diz aqui, ó, e boa esperança pela graça. Então nossa cabeça já está na eternidade, já está na nossa pátria, na nossa verdadeira pátria, na nova Yerushalayim, Jerusalém, no Shabá, no milênio com o nosso Messias. E em seguida, a vida eterna. Aleluia. Concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Vamos ler agora rápido para finalizar aqui, verso 16 e 17 do capítulo 2 da segunda carta a Tessalonicenses. Que o próprio Senhor, Messias, Salvador, Yahushua Hamashia e Yahua, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, favor imerecido, misericórdia, concedam ânimo ao vosso coração, à vossa alma, e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Aleluia! Louvado seja o Eterno, o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, Yahua, em nome de Yahushua, o nosso Salvador. Aleluia! Amém! Assim seja. Então é isso, meus irmãos. Mantenham-se firmes na rocha, que a tempestade, o barulho, os problemas, as tentações não irão abalar a sua casa, a sua fé, porque você está firmado na rocha, na palavra viva do Pai. Amém? Em Yahushua Hamashia. Então mantenha-se firme. Não sigam homens. Não esperem testemunho de homens, reconhecimento de homens. Olhem somente para Yahushua, para a palavra. Foco 100% no nosso Messias, no nosso Salvador, no Cordeiro, naquele que deu a vida por nós, a vida eterna, aquele que nos concede e nos dá a vida eterna, a boa esperança pela graça. Somente Ele é o nosso mestre, somente Ele devemos seguir. Cuidado com as doutrinas de demônios que estão sendo espalhadas pelo YouTube. Cuidado com os falsos ensinos, dos falsos profetas, das religiões, dos templos de pedra, da grande mídia. Cuidado, irmãos. Cuidado, vigiai e orai. Não sigam homens. Sigam somente a palavra, o evangelho da graça de Yahua. Amém? Assim seja. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Como eu disse, examinem este capítulo, leia, releia. Se não estiver entendendo, estiver difícil ainda,
Peça ao Pai em oração. Aliás, sempre que for orar, sempre que for ler, meditar, examinar as Sagradas Escrituras do Pai, primeiro ore. Peça a Ele direção, peça a Ele sabedoria divina, entendimento da palavra dEle, em nome de Yahushua, em nome do nosso Salvador, do seu Filho, porque é através do Mestre Yahushua que nós chegamos ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, pela palavra. Então temos que orar em nome de Yahushua, do nosso Mestre, para termos as revelações do Espírito. Ok, irmãos? É isso. Aleluia. Um beijo grande. Vejo vocês nos próximos vídeos. Se assim o Pai quiser e permitir que nós venhamos aqui trazer outros estudos para nos fortalecer, nos edificar e exortar uns aos outros e assim permanecermos firmes nessa palavra, na rocha, no caminho, retos, justos e fiéis ao único e soberano Deus, digno de toda adoração. Só Ele é digno de ser adorado. Yahuwah. E aquele que Ele deu toda a autoridade nos céus e na terra, o seu Filho, a sua palavra que se fez carne, o nosso Salvador, o Cordeiro Pascual e o leão da tribo de Arudá. Yahushua, Hamashiach, o Messias. Beijo grande, amém. Assim seja, é verdade. Shalom, shalom. Que a paz e a graça do nosso Pai esteja com todos vocês e com todos da tua casa. Um beijo grande.